Boa noite, queridos. Mais uma quarta-feira, onde nós podemos nos assentar e aprendermos mais da palavra do Senhor, dos propósitos do Senhor, dos ensinos do Senhor, e não vivemos debaixo de um dogma ou imposição, ou sermos religiosos, mas verdadeiramente sermos servos do Deus Altíssimo, aqueles que não são confundidos. A palavra do Senhor, quando dizia e diz que o povo de Deus foi destruído, que faltou entendimento, é nesse aspecto, é que desde o passado se levantam falsos profetas, mestres, desvirtuando a verdade que liberta, e a única verdade é a palavra do Senhor. Por isso eu te convido, vamos mais uma vez nos assentarmos e desfrutarmos do ensinamento da palavra através da vida do pastor Elder Carantino. Graça e paz, amados. Será que os milagres que aconteciam na igreja, na Bíblia, acontecem ainda hoje em dia? Você crê em milagres no seio da igreja, no meio da igreja? Será que acontece ainda hoje milagres que a igreja toda pode contemplar, pode ver? É sobre isso que iremos tratar nesta noite. A Igreja de Cristo e os milagres. Para isso, eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Seria necessário ler o capítulo todo, mas eu vou ler alguns versículos, paro e depois eu continuo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E nesta passagem aqui, nós vamos ver 3 verdades necessárias para que a Igreja de Cristo não só veja os milagres, como também testemunhe destes milagres, como também experimente estes milagres. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia, entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognomado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém,
fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anuncia isso a Tiago e aos irmãos. E saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Bom, essa é uma passagem muito conhecida da Bíblia. Nós encontramos a jovem igreja cristã, ainda nos seus primórdios, por volta do ano 44 da era cristã. Jesus Cristo morreu no ano 23, então nós estamos 20 anos mais ou menos de caminhada da igreja. E a jovem igreja está enfrentando todo tipo de dificuldade. Todo tipo, irmãos. Eu vou resumir aqui, só para os irmãos entenderem o contexto em que essa situação acontece na história da igreja. Por exemplo, se você for no versículo 11, no capítulo 11, versículo 27 a 29, um profeta chamado Ágabo prediz pelo Espírito Santo que sobreviria uma grande fome, que de fato veio, justamente nessa época. No versículo 29 e 30, os discípulos espalhados por todo o mundo resolveram enviar um socorro aos irmãos que moravam na Judéia, porque era a igreja que passava mais necessidades, até porque eles tinham se desfeito de suas posses. Nós já vimos isso quando eu comecei essa série de estudos sobre a igreja de Cristo. Logo nas primeiras pregações eu ensinei isso para os irmãos. Mas aqui está. E eles então enviaram uma ajuda. Então, as dificuldades da igreja, em primeiro lugar, era uma fome que assolava o mundo e principalmente a Judéia. Lembrando que muitos desses cristãos aqui, alguns se desfizeram das suas propriedades, por achar que Cristo voltava logo, mas muitos outros tiveram as suas propriedades confiscadas pelas autoridades romanas sob acusação ou algumas acusações dos judeus. Então muitos perderam as suas propriedades que foram confiscadas, expropriadas, como eles chamam, mas na verdade roubadas, né? Expropriadas é nome bonitinho que os marxistas costumam dar aos assaltos que fazem, né? Mas na verdade, a prova verdadeira é que eles foram roubados, as suas propriedades foram tomadas dele, propriedades, produção, tudo mais. Então a igreja, de todos aqueles que sofriam, era quem mais sofria. Por quê? Porque a fome que já campeava o império assolava ainda mais a igreja, porque eles não tinham como se sustentar. Mas a igreja tinha a igreja. Olha que coisa interessante. A igreja tinha a igreja. E os irmãos espalhados pelo mundo mandaram ajuda para os irmãos de Jerusalém, como prometendo o Senhor Jesus Cristo que nenhum justo morre de fome, né? Nenhum filho de Deus. Muito bem. Mas além da fome, a igreja enfrentava injustiças. Os romanos até então via a igreja como um racha, uma divisão do judaísmo, uma briga religiosa entre os judeus. Mas a partir daqui, Roma começa a ver a igreja como inimiga. Isso vai se acentuando à medida que o tempo vai passando, que vai desencadear na grande perseguição do imperador Nero. Aqui, o imperador romano, ele toma partido pelo lado judeu. O imperador romano, que nesse momento aqui é o rei Herodes Agripa. Herodes, na verdade, não é um nome, é um título, né? Esse Herodes aqui é Herodes, neto do Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças quando Cristo nasceu. Então esse rei aqui, Herodes, é neto daquele Herodes o Grande. E devido a alguns favores políticos, troca de imperador, ele acabou recebendo o favor de um grande amigo dele, que ele fez quando estava em Roma, e que se tornaram imperador, que era Calígula. E ele ganhou grande parte do império. Depois Cláudio subiu e deu mais terra para ele, de modo que ele foi, depois de Herodes o Grande, o rei herodiano que mais governou sobre um território enorme da Judéia, da Palestina. Então, esse rei aqui é o rei Herodes Agripa. Então, e ele começa a favorecer os judeus em
em declínio dos cristãos. Não digo em declínio, né? Ele começou a favorecer os judeus contra os cristãos. Toda acusação que os judeus levavam para ele aceitava. Até porque ele é de uma linhagem judaica também. Então tinha a fome, tinha as injustiças levantadas pelos judeus, e agora tinha o próprio Império Romano contra a frágil e jovem igreja. Então, de um lado nós tínhamos a fome, que campeava a Palestina. Nós tínhamos agora as acusações e as perseguições dos judeus e a espada de Roma contra a frágil igreja. Mas essa igreja vai experimentar milagres nesse momento. Veja, irmão, que a situação é muito pior do que hoje, né? Essa igreja aqui está passando uma situação muito mais difícil do que a igreja está passando hoje. E é nessas condições aqui que a igreja mais experimenta milagres, tanto naquele tempo como em todo o tempo da sua história. Agora, para que esses milagres aconteçam, é preciso 3 verdades que a igreja precisa colocar em prática para que estes milagres realmente aconteçam. Quais são essas 3 verdades? A primeira verdade: a igreja não pode fazer concessão ao mundo. Essa é a primeira verdade. A igreja não pode fazer concessão ao mundo. É muito fácil, em momentos de crise, em momentos de grande dificuldade, a gente perder os valores morais e éticos que nós carregamos. Existe uma parte da filosofia, até da psicologia também fala isso, que ética e moral só existe em situações normais. Em situações anormais, de extremas necessidades, dificuldades, a ética e a moral, naturalmente, elas se esvaem. Eu não concordo com isso. Nós temos nós temos milhões de exemplos, né? Mas um que me ocorreu agora na cabeça, eu me lembro de um avião que caiu em 78 nos Andes, com a delegação, acho que de rugby, dos Estados Unidos da América. E esse acidente é famoso, virou filme, virou livros e tantas séries, né? E nos Andes, eles perdidos nos Andes, depois de alguns dias com fome, alguns decidiram comer carne humana. Essa é uma história bem conhecida, né? E, inclusive, citam esse exemplo nas aulas de éticas no mundo afora, né? Então, eles, olha, nós temos que sobreviver. E a única comida que tem é os cadáveres dos amigos deles mortos. E alguns foram e comeram realmente a carne das pessoas mortas. Mas teve alguns que não comeram, alguns preferiram morrer. Inclusive, um era cristão. Não sei se todos eram cristãos, mas uns 2 ou 3 que morreram por não comer a carne eram cristãos. Disseram, não vou fazer isso não. Ou seja, não é porque a situação é complicada que nós temos que fazer concessão aos valores contrários ao cristianismo, aos valores contrários ao mundo. Eu não preciso mentir para passar por essa pandemia. Eu não tenho que roubar para passar por essa pandemia. Eu não tenho que negociar com o mundo, fazer concessão ao mundo. E a igreja, quando ela toma essa decisão de andar por fé, a igreja, quando toma a decisão de permanecer fiel, a igreja, quando toma a posição de, olha, passo o que passar, eu vou continuar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Passo o que passar, eu vou continuar louvando o meu Deus, eu vou continuar dando testemunho de que Deus existe, de que Ele é todo-poderoso, de que Ele está no controle da situação, que Ele está vendo a minha luta, Ele está vendo a minha peleja, está vendo a minha necessidade, e de alguma maneira Deus vai me honrar e Deus vai me sustentar. Quando a igreja faz isso, quando ela não faz concessão com o mundo, o milagre vem. Sempre vem. Até porque, meu irmão, nós não podemos esquecer que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. É só você ter uma noção, assim, se você parar para olhar, por exemplo, você vai assistir um noticiário de televisão e você veja as coisas que acontecem, as notícias, tal. Tudo o que acontece, se você olhar o sentimento, o valor por trás daquelas notícias, por trás daquelas atitudes, você vai ver os valores do mundo. A única instituição nesse mundo, nessa terra, que não segue os padrões do mundo, os valores do mundo, é a Igreja de Cristo. A verdadeira Igreja de Cristo. É bom frisar isso, viu? Não é porque tem nome de igreja que é de Cristo. Nem todo que me diz cristão
realmente é de Deus. Mas a verdadeira igreja de Cristo, ela não faz concessão ao mundo. A gente ajuda as pessoas sem interesse, a não ser para a glória de Deus. Não tem esse toma lá da cá. Não faz como a gente vê aqui, no meio de uma pandemia, situações difíceis, tem pessoas roubando, pessoas praticando corrupção, coisas do mundo. A igreja de Cristo não faz concessão ao mundo, em situação nenhuma. Até porque o próprio Jesus... Deixa eu falar uma coisa para você que é interessante. Quem diz o seguinte, o mundo jaz no maligno é João, o evangelista, lá em 1 João 5,19. 1 João 5,19. João vai dizer, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Deixa eu ler para você, já abri aqui e vou ler para você. 1 João, capítulo 5. Eu vou citar isso aqui porque eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, não tem exceções, é o mundo inteiro mesmo, em todas as suas esferas, os valores mundanos percorrem o mundo inteiro, jaz no maligno. Agora, isso foi o apóstolo João que escreveu já no final da sua vida, 1 João. De onde foi que ele aprendeu isso aqui? De que não podia fazer concessão com o mundo. E aqui em 1 João ele está sendo perseguido de novo, viu? Ele é um homem idoso, com 80 anos mais ou menos, quase 80 anos em 1 João. Está de novo sofrendo uma perseguição muito maior do que na primeira, do que das primeiras, porque agora é o Império Romano que quer destruir a igreja. Ele mesmo daqui a pouco vai ser banido para uma ilha, um homem com 80 e tantos anos exilado numa ilha de Patmos, banido. Ele aprendeu isso aqui, sabe de quem? De Jesus. Porque foi Jesus quem mais falou de que este mundo jaz no maligno. Por exemplo, em João 14:30, ele diz que esse mundo pertence ao maligno e ele não tem parte, Jesus não tem parte com ele. Em João, no Evangelho de João, ou seja, João ouviu de Jesus e passou a ensinar a mesma coisa. Em João 12:31, ele diz que o príncipe deste mundo é Satanás, certo? Então, a igreja, mesmo passando por perseguições, mesmo com o problema da fome, mesmo com a espada de Roma, eles mantiveram os valores cristãos. Pagaram um preço alto. Mas pagaram um preço alto para este mundo. Porque o preço alto para o mundo verdadeiro, o preço alto para o reino que vai permanecer, quem pagou foi Jesus Cristo, foi o Senhor deles. Eles puderam ter pago um preço alto para esta vida, você olhando pelos olhos humanos. Mas para a vida eterna, quem pagou o verdadeiro preço foi o seu Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Se você observou, em Atos capítulo 12, que eu acabei de ler, do versículo 1 até o versículo 4, narra esse mundo atacando a igreja, estes valores mundanos, e a igreja não se dobra, nem os apóstolos e nem a igreja de uma maneira geral. Por exemplo, no versículo 1 diz que Herodes mandou, por aquele tempo, mandou Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Nós não sabemos quantos foram presos. Mas não foi só Pedro e Tiago, não. Outros foram presos. Tiago morreu. Versículo 2, passou a fio de espada Tiago, irmão de João. E as pessoas me perguntam, mas pastor, e por que Jesus não livrou Tiago? Jesus não poderia ter livrado Tiago? Claro que poderia. Se Deus quisesse, Tiago não teria sido preso. Se fosse preso e Deus quisesse, ele teria sido solto. Se Deus quisesse que ninguém fosse preso, ninguém teria sido preso. Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Explicar a economia de Deus, os planos de Deus e os propósitos de Deus, nem eu posso, nem ninguém pode. O que eu não posso duvidar é que Deus, que livrou Pedro, tinha poder para livrar Tiago também.
Por que livrou? Por que não livrou? Não sei. Eu gosto muito de uma frase que os puritanos costumam dizer, preste atenção nessa frase: Deus salva da morte, mas também Deus salva pela morte. Vou repetir. Os puritanos diziam: Deus salva da morte e Deus salva pela morte. Deus salva da morte, mas também salva pela morte. O que Deus tinha para Tiago, Tiago cumpriu. Está na glória, nos esperando a ressurreição. Pedro, naquele momento, Deus quis livrá-lo. Mas uma coisa você não pode esquecer: o mesmo Deus que permitiu que Tiago fosse sacrificado, assim como permitiu que o seu filho fosse sacrificado também, é o mesmo Deus que livra, é o mesmo Deus que proveu o milagre. Do versículo 1 ao versículo 4, nós encontramos a descrição do mundo. Roma atacando a igreja, as acusações dos judeus, a morte do Tiago, que é o primeiro apóstolo a morrer. Olha que coisa interessante, Tiago é o primeiro apóstolo a morrer, mas o irmão dele é o último apóstolo a morrer e morreu de morte natural. Agora, diz o texto no versículo 3 que eram os dias dos pães asmos. E Pedro ficou guardado no cárcere, esperando passar o dia dos pães asmos, já que Herodes é judeu e não queria um derramamento de sangue na Páscoa, embora anos atrás eles mataram Jesus na Páscoa, não tiveram nenhuma cerimônia quanto a isso, né? Mas ele ia esperar passar a Páscoa para apresentar o Pedro às pessoas. E o inacreditável, meu irmão, o inacreditável é que que diz o texto aqui, que Pedro dormia. Ele vai morrer no outro dia e ele está dormindo. Não é um contraste? No meio de uma situação daquela, tantas lutas que a igreja está passando, e o servo de Deus consegue descansar, consegue dormir. Eu volto já a esse ponto de Pedro dormindo. Mas do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos a Bíblia descrevendo o que o mundo fez com a igreja, as armas do mundo contra a igreja, a força, a espada, a mentira, as acusações, os assaltos, é o mundo. Só que isso me leva a uma segunda verdade. Do versículo 1 ao versículo 4 é o que o mundo faz. Mas quando chega no versículo 5, é o que a igreja faz numa situação dessa. Olha o que diz o versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia oração incessante da igreja, por parte da igreja a favor dele. O mundo com todas as suas armas, o poder dos homens, o governo humano, a espada, o dolo, a mentira, a acusação, a força. E a igreja do outro lado também estava lutando. E qual era a arma da igreja? Oração. O grande império romano, que não tinha adversário que Roma não conseguisse destruir. Não havia adversário, não havia ninguém que pudesse, nesse momento da história, enfrentar Roma. Não tinha inimigos para Roma. Os romanos eram tão bem providos militarmente, que tem até um provérbio que diz que tem boca vai a Roma. Sabe por quê? Porque eles criaram estradas que até hoje existem, que se houvesse qualquer rebelião em qualquer província, essas estradas permitiam o deslocamento rápido de tropas. Isso foi Roma que criou. A cidade de Roma era como se fosse um jogo de ludo. Qualquer estrada que você pegasse, você saía em Roma. E por aí que veio o ditado, que tem boca vai a Roma. Porque qualquer estrada que você pegasse, você saía em Roma. Era como se fosse um jogo de ludo, se você conhece aquele jogo de ludo, que todo mundo vai até chegar no centro. Mas onde você pegar, você acaba chegando no centro. Não havia adversários para Roma. Até aqui. Porque agora apareceu um adversário à altura de Roma, mais poderoso do que Roma. A igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuja arma era a oração. Herodes, diz o texto aqui,
no versículo 6, no versículo 4, entregou a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Isso aqui está bem descrito na Bíblia. Sabe por quê? Porque se você for lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, um pouquinho mais para trás, você vai saber que esse mesmo Pedro já tinha sido alvo de um milagre. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ele foi preso em Jerusalém por ordem do sumo sacerdote, que tinha direito de polícia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 18, prenderam os apóstolos e o recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora lhes disse, tal. Versículo 22, os guardas-índios não os acharam no cárcere, achando o cárcere fechado, com toda a segurança e a sentinela dos seus postos, junto às portas, mas abridas a ninguém encontraram dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Aí chega a informação de que eles estavam no templo pregando. O que aconteceu? Provavelmente disseram para Herodes, olha, esse cara aí é bom de fuga, viu? Já foi preso uma vez, já fugiu. E quando foge, sai dizendo que é milagre, que Deus, o Deus Todo-Poderoso veio e soltou-lo. Yahvé, Jeová. Então Herodes diz, não, pode ter soltado da prisão de vocês, da minha não solta. Traga para cá ele. 4 soldados, 4 escoltas, 2 cadeias, ou seja, 2 algemas. Provavelmente as algemas não eram pequenas, era aquela algema grande, colocada talvez num gancho no chão ou na parede. Quer ver fugir da minha prisão. E aí entra o meu segundo ponto que eu falei, a arma da igreja. A igreja era fervorosa na oração. De um lado, o mundo, com todo o seu poder. Do outro lado, a igreja de Cristo, com a sua arma principal, oração. E sabe o que isso me lembra, meu irmão? Isso me lembra aquele Titanic. Lembra do Titanic? Titanic, o navio mais importante do mundo, a maior tecnologia do mundo, o orgulho da humanidade, da capacidade humana, né, da ciência humana, da tecnologia humana, o encoraçado Titanic. Tão glamouroso era em luxo e poder que chegaram a escrever na proa do navio, "No God", nem Deus afunda o Titanic. Era o que corria, era a frase que corria. Depois eles começaram a negar, mas já era tarde. Nem Deus afunda o Titanic. E o Titanic partiu na sua viagem inaugural, sim, com essa pompa, com esse orgulho todo, desafiando Deus. Era tanta confiança, do Titanic, que nem bote salva-vida suficiente levaram. Para que levar tanto bote salva-vida? Se nem Deus afunda o Titanic. E uma coisa que pouca gente sabe é que as pessoas sabiam dos icebergs. Eu até acho que no filme ficou um pouco claro isso, né? Não é que eles não sabiam dos icebergs, eles sabiam. O que eles não acreditavam é que um iceberg podia afundar o Titanic. E naquele 14 de abril, se eu não me engano, de 1912, o 12 de abril de 1914, talvez esteja trocando a data aí. Mas naquela madrugada fria, a criação do homem, o melhor que o homem podia fazer, o encoraçado Titanic, orgulho da humanidade. E do outro lado, um bloco de gelo, criação de Deus. Se chocou a criação do homem com a criação de Deus. E quando se choca a criação do homem com a criação de Deus, você sabe qual é o resultado, né? Foi pedaço de Titanic para tudo quanto foi lado. 1.500 pessoas perderam as suas vidas. E o Titanic foi, para quem enxerga o mundo pelos olhos de Deus, foi uma resposta de Deus à petulância e à arrogância humana. Deus sempre faz isso o tempo todo. O tempo todo Deus faz isso. Aqui mais um exemplo. Herodes. Pedro estava no cárcere, na parte inferior do cárcere. 4 soldados, 2 cadeias, sentinelas à porta, prisão de segurança máxima.
Contra tudo isso, uma igreja que orava fervorosamente. E veja bem, irmãos, eu acho interessantíssimo no versículo 5, quando diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas, conjunção adversativa, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Preste atenção aqui. A palavra incessante que aparece aqui na minha versão, na língua grega, é a palavra ektenos. Eu acho linda as palavras gregas. Eu acho a língua grega a língua mais bonita do mundo. As palavras mais bonitas do mundo são as palavras da língua grega. Ektenos é a palavra traduzida como incessante aqui na minha versão. Essa palavra incessante aqui, em outras passagens da Bíblia, é traduzida não como incessante, mas como ardorosamente, fervorosamente. Quer ver um exemplo? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Eu vou ler para você. 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. É a mesma palavra, ektenos, que aqui aparece como incessante na minha versão. E preste atenção, também é a mesma palavra que é descrita para Jesus Cristo quando está orando no Getsêmani. É a mesma palavra descrita para Jesus Cristo quando está orando no Getsêmani. Sabe onde é que está isso? Em Lucas 22, 44. Lucas, capítulo 22, versículo 44. Eu vou ler para você. E estando em agonia, Jesus orava mais intensamente. Ektenos. Mesma palavra para a igreja aqui. Em outras palavras, é uma oração fervorosa. É uma oração em que a pessoa se desmancha em espírito, que a pessoa treme, a pessoa arde, sabe? É a mesma oração de Jesus. Era tão intensa, tão ardente, que no caso de Jesus Cristo, o seu suor virou como gotas de sangue. Tamanha a intensidade. Em outras palavras, essa palavra grega, ela é incessantemente, mas é incessantemente perseverante. Ela é perseverante, mas é perseverante com calor, com ardor, com derramar verdadeiro, com entrega verdadeira, com humilhação verdadeira. E é interessante, sabe por quê, irmão? Porque se você observar, no versículo 4, o Herodes está para entregar Pedro no outro dia, certo? Pula para o versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Lembre-se que era a festa dos pães asmos. Quantos dias durava a festa de Páscoa, você lembra? 7 dias. Pedro foi preso, nós não sabemos que dia foi. Digamos que fosse no primeiro dia. Passou o primeiro dia a igreja orando, ardentemente, incessantemente, com perseverança. E Pedro preso. Passou o segundo dia, a igreja clamando: Senhor, ajuda, Senhor, liberta, Senhor, salva, Senhor, dá a vitória. Pedro na prisão. Passou o terceiro dia, Senhor, salva, Senhor, liberta. 4, 5, 6, 7º dia. Quando era para a segunda-feira, que seria o primeiro dia da semana, no caso, né? Quando foi a noite do 7º dia, já no dia seguinte Pedro seria morto, a igreja continuava orando. Pedro dormia, como eu te falei. Ele já estava acostumado a lutas, provações e tribulações, sem perder a fé e a confiança. Por isso que ele conseguia dormir. Agora a cena é a seguinte: ele está dentro de uma prisão, um porão, embaixo, 2 guardas na prisão com ele com 2 cadeias, 2 algemas nas mãos. Do lado de fora,
a porta fechada, é claro, e do lado de fora mais guardas. E a igreja orando. Diz o texto aqui que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Meus irmãos, quando a igreja ora, ela sente o toque de Deus. Quando a igreja ora fervorosamente, ela experimenta os milagres de Deus. A igreja consegue descansar. Eu estou usando Pedro, mas podemos aplicar toda a igreja. A igreja consegue ter paz, mesmo na tribulação. É como eu falei nas pregações anteriores, Deus em nenhum momento nos prometeu nos livrar de provações, mas Deus nos prometeu nos sustentar nestas mesmas provações. Pedro já tinha experimentado milagres, mas o maior milagre aqui é o descansar em Deus. Irmão, você vai morrer no outro dia, você está condenado a uma morte pública, uma execução pública. Tem pessoas que estão numa situação dessa, entra em desespero. Pedro dormia. Ele aprendeu com Jesus Cristo, quando ele viu o próprio Jesus dormindo no meio de uma tempestade. Porque quando a pessoa está totalmente focada em Deus, comprometida com Deus, quando não faz concessão para o mundo, quando uma pessoa persevera em oração, nesse tipo de oração, ectenos, fervorosa, perseverante, ardente. Olha, meu irmão, o mundo pode pegar fogo aqui fora, mas por dentro você está em paz. Você tem fé, você confia. É o que o pastor Zé Luiz falou domingo passado. É descansar em Deus. Esse é o grande milagre que eu vejo nesse texto todinho. É uma pessoa numa situação daquela descansando em Deus. Porque se o anjo não tivesse vindo, se ele não tivesse sido libertado, ele teria passado pela provação, pelo martírio, pela morte em paz, como Tiago passou. Não estou dizendo aqui que para nós nos rendermos para as dificuldades, não é isso que estou dizendo, não. Estou dizendo que o cristão é a única pessoa que consegue ter essa paz no meio da luta da dificuldade. No meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, notícias terríveis todos os dias. Se você for ouvir as notícias, você fica deprimido. 700 mortes, 750 mortes, 700, 800, mais de 800, todos os dias. É um bombardeio. Tem pessoas que estão morrendo, nem do coronavírus, é de outras doenças, de tanta notícia ruim. Mas o povo de Deus, aquele que permanece fiel, que não faz concessão ao mundo, que permanece em fervorosa oração, ele consegue ter paz, consegue dormir em paz. Isso me leva ao terceiro e último ponto. O primeiro ponto para nós enxergarmos os milagres no meio da igreja a igreja não pode fazer concessões ao mundo. Nós não podemos mudar nosso caráter, a nossa fé, a nossa crença. Nós temos um só batismo, nós temos um só pastor, nós temos uma só fé, nós temos um só Senhor, nós temos um só Salvador, nós temos um só Deus. Nós não arredamos pé dessa nossa crença. Nós devemos perseverar em fervorosa oração. A igreja tem que perseverar em fervorosa oração. Isso me leva ao terceiro e último ponto. A igreja tem que enxergar a história pelos olhos de Deus. Inclusive a sua história pelos olhos de Deus. Olha só o que aconteceu, irmão. No versículo 9, Pedro o anjo faz com que ele saia. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real. O que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Nem Pedro, que está experimentando o milagre, está enxergando o milagre. Por isso que muita gente hoje não enxerga milagre, né? Não somos os únicos a não enxergar milagre, não. O Pedro, participando de um milagre desse tamanho, não estava enxergando que era um milagre. Será algum agente super treinado que conseguiu entrar na igreja, tirar as cadeias, os dois guardas não vê, talvez dormindo, talvez nem estivesse dormindo, ou se tivesse acordado não estivesse enxergando eles, hipnotizados.
abre a porta da cadeia sem chave, passa pelos outros guardas, passa pela prisão, já está no meio da rua e até aqui Pedro não estava enxergando o milagre. Mas continua. Entram por uma rua, passa pela segunda rua, passa pela segunda sentinela, passam pela primeira sentinela, passa pela segunda sentinela, chegam no portão de ferro, que deve dar capacidade, seja mais outro portão ainda, passa pelo portão, que se abre automaticamente, envereda por uma rua. Quando chega no versículo 11, diz: Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Nós precisamos aprender a ver a nossa vida diária, cada dia da nossa vida individual, como a vida da igreja pelos olhos de Deus. Milagres acontecem o tempo todo. Não é que Deus não faz milagre, não é que Deus não está fazendo milagre, é que nós somos míopes em enxergar os milagres de Deus. A nossa natureza caída não enxerga as grandezas de Deus todos os dias, o dia todo nas nossas vidas, na vida da igreja. Esse é o problema. Aí na CIEB, como em outras tantas igrejas que eu posso citar, Batista Maranata, Igreja Batista da Graça, tem que ser uma coisa muito, para poder acordar a gente para o milagre. Por exemplo, a Renatinha se acordar, a Renata do Márcio Mineiro, uma coisa que assombrou o mundo. E muitos ainda não enxergam o milagre. Ainda assim, muitos não enxergam o milagre. Muitos ainda não. Foi o médico, foi a medicação, foi sorte, foi isso. Não, é Deus. Na CIEB aí, a Karina, e se for citar os milagres na CIEB, na Batista, na Presbiteriana, o mundo todo não vai dar tempo de citar. A eternidade não vai dar tempo de citar. O problema não é que Deus não está fazendo milagre, é que nós não estamos enxergando as coisas pelas mãos de Deus. O próprio Pedro, vivendo um milagre desse, demorou a enxergar aquele milagre. Não só Pedro, a própria igreja. Vamos lá, vamos para frente. Versículo 13, versículo 12. Ele, considerando a sua situação, foi na casa de Maria, mãe de João Marcos, o evangelista Marcos, onde surgiu a primeira igreja cristã, foi na casa dela, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Presta atenção. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistiu: não é ele está lá no portão. Não, é o anjo dele. Versículo 15. Versículo 16. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Irmãos, a igreja está orando incessantemente pelo milagre na vida de Pedro. Deus faz um milagre. Pedro demora a enxergar que é um milagre. A igreja, a própria igreja que está orando pelo milagre, não acredita no milagre. Demora a acreditar. Não é que Deus não está fazendo milagre. É que nós estamos míopes para os milagres de Deus. Deus faz milagre na tua vida todo dia, meu irmão. Quando tu abre o olho e tu está vivo, é um milagre de Deus. Essa humanidade, apesar de todos os erros e todos os pecados, ainda está girando. É milagre de Deus. Esse vírus não dizima a humanidade porque Deus está sustentando. Porque Deus deu sabedoria aos homens. Porque Deus deu coração ainda a algumas pessoas para poder sacrificar, para buscar ajuda, para buscar entendimento, para procurar remédio, para procurar vacina. Se não é a misericórdia e a graça de Deus, a humanidade seria dissipada por uma coisa que nós nem enxergamos. É porque Deus continua sustentando, fazendo milagres nas nossas vidas. Essa é a verdade. O problema não está nos céus, o problema está na terra. É que nós não estamos enxergando a história pelos olhos de Deus. O exemplo claro é esse. A própria pessoa que está recebendo o milagre demora a enxergar que é milagre. Isso só foi registrado anos depois que foi milagre, né? A igreja, a própria igreja que está orando, não acredita no milagre.
Eu acho interessante essa passagem. Pedro bate na porta, a menina vem abrir, essa tal de Rod, essa irmã de nome Rod. Quando abre, fica assombrada, sai correndo, deixa Pedro lá de fora. Eu fico imaginando a cena como é cômica. A menina corre, deixa Pedro lá de fora, Pedro desesperado. Não, volta, corre. Abre, pelo amor de Deus, abre. Aí avisa para a igreja. É a igreja lerda. Não pode ser. Mas como não? Nós não estamos orando por um milagre? Nós não estamos orando fervorosamente por um milagre? Deus respondeu. Nós temos que começar a enxergar os milagres que Deus está fazendo, que nós não estamos enxergando. Mas aí, quando a igreja finalmente desperta para olhar, enxergar a história pelos adeus, que ele percebe o milagre, esse milagre tem os motivos de ter sido feito. Primeiro é testemunhar para a igreja. Testemunhar a igreja, continue orando fervorosamente. Olha só, ele vai na igreja, ele dá testemunho no versículo 17. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Deem testemunho do que Deus fez. Vamos testemunhar os milagres de Deus. E Deus tem feito milagres todo dia na vida da igreja. Irmãos, se você virar a página, essa igreja que orou por justiça, que orou por libertação de Pedro, por salvação de Pedro, também entregou nas mãos de Deus aqueles que maltratam o povo de Deus e perseguem. Você sabe da história, né? Do versículo 29, do versículo 20 ao versículo 25, esse Herodes, quando soube da soltura de Pedro, fez uma investigação, um inquérito, sentenciou as sentinelas, achando que, porque ele não enxerga milagre, ele não crê em Deus, então ele castigou as sentinelas como tivesse sido uma fuga por causa de algum acordo das sentinelas. E no caso aqui, eles pagavam com a vida, viu? Quem que vai soltar um preso para pagar com sua vida? Isso não existe, é porque Herodes não acredita em milagre, não acredita em Deus, como nós acreditamos. Muito bem. Aí do versículo 20 ao 25, ele desce para Cesareia, passa um tempo lá em Cesareia e tal, e diz que no dia do seu aniversário, e essa história aqui eu li na Bíblia e li fora da Bíblia, porque Flávio Joséfo narra essa história no seu livro. E Flávio Joséfo conta que ele chegou lá no dia do seu aniversário para se apresentar com uma roupa de prata. Era uma roupa toda de prata, a roupa desse rei Herodes. E quando ele saiu para saudar as multidões, o sol batia na roupa dele e resplandecia. E o povo começou a gritar: não é voz de um homem, é voz de Deus, né? No versículo 22, é a voz de um Deus, é aquela coisa pomposa, brilhosa. Diz o texto que no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por ele não ter dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Flávio José diz que depois desse episódio aqui, ele começou a sentir dores no estômago e morreu. Irmãos, uma morte horrível. Nem vou dar detalhes porque é muito terrível, mas ele morreu de câncer no estômago. E Flávio José chega a dizer que chegou a dar vermes mesmo, como a Bíblia fala. Certo? Morreu de um câncer terrível que matou rápido mesmo de estômago. A igreja experimentou a salvação de Deus, pôde testemunhar Deus salvando o apóstolo Pedro, e também pôde testemunhar Deus castigando aqueles que perseguem o povo de Deus e a igreja de Deus. Enquanto isso, meus irmãos, olha que coisa tremenda. A igreja estava em fervorosa oração e Pedro foi milagrosamente liberto, salvo. Mas não só isso. Se você lembra que eu falei no início que estava havendo uma grande fome em Jerusalém. Lembra que eu falei isso no início? Atos capítulo 11, do 27 ao 30, né? E diz que para lá foram enviados Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo foram enviados a Jerusalém para levar uma oferta, uma ajuda ao povo, aos irmãos da igreja de Jerusalém. E é aqui que eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção. Os irmãos de Jerusalém, a igreja foi suprida pelas mãos graciosas de Deus. Como eu falei, a igreja
suprindo a igreja. Deus levanta pessoas. Nenhum irmão morreu de fome naquela epidemia. Deus castigou o Império Romano. Deus livrou o seu povo naquelas tribulações. Deus castigou os judeus no ano 70, quando o templo foi destruído, todos foram dispersos pelo mundo. E o mais incrível é que a obra de Deus progrediu e cresceu. Porque quando chega no versículo 24, 25, logo após a morte de Herodes, Atos capítulo 12, 24 e 25, olha como é que termina essa sessão toda. Entretanto, ou seja, enquanto Deus puniu Herodes pelo que ele fez, por matar Tiago, por perseguir os cristãos, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Eu quero concluir o estudo da seguinte maneira, preste atenção. Pedro preso, Tiago morto. Algumas pessoas dizem, olha, não está dando certo servir a Deus, não. Não está dando certo servir a Jesus Cristo, não. Coitado do Tiago, morreu, apóstolo de Jesus. Pedro está preso, vai morrer segunda-feira. Fome, uma epidemia de fome, e com a fome geralmente vem a doença. Injustiça de tudo quanto é lado, nós somos acusados, as pessoas roubam nossas coisas, tomam nossas propriedades, tomam nossas casas. A igreja não tem ninguém na terra que defenda ela, coitado da igreja. Agora o próprio imperador, o próprio rei poderoso se volta contra a igreja para poder agradar os judeus. E no meio de tudo isso, se você olhar humanamente, você vai dizer, nossa, é uma desgraça, esse povo é um povo muito... Agora, muda a visão e olha pelos olhos de Deus. A igreja supriu os irmãos da Judéia, da Palestina. Ninguém morreu de fome, porque Deus supriu. Aqueles que perseguiam a igreja foram severamente punidos, castigados. Os judeus dispersos pelo mundo. Roma virou pó. E a igreja continua. Porque as portas do inferno não podem prevalecer. E enquanto acontecia tudo aquilo com Pedro, quem estava em Jerusalém? Paulo, aquele que vai ser o grande apóstolo aos gentios, escrever quase um terço do Novo Testamento. Aquele que estava lá enquanto distribuindo comida para os irmãos. Quando volta de Jerusalém para Antioquia, já não é mais Paulo e Barnabé. É Paulo, Barnabé e João Marcos que vai escrever o Evangelho segundo Marcos. Uma preciosidade para a humanidade. Mais do que isso, quando eles saem de lá, começam as viagens missionárias, a primeira, a segunda, a terceira, e o Evangelho se espalhando por toda a terra. Enxergue as coisas pelos olhos de Deus. Deus estava fazendo milagre por cima de milagre. Como hoje. Quando essa situação passar, meus irmãos, talvez a gente vai enxergar muitos milagres que nós não estamos enxergando agora. Deus está agindo e Deus está fazendo milagres. A obra de Deus vai continuar avançando. Seja qualquer que seja o adversário, o inimigo, a dificuldade, a obra de Deus continua avançando. Eu tenho recebido notícia de vários irmãos dizendo que a igreja está melhorando em muitos aspectos nessa situação. Eu ouvi muitas mensagens de muitos irmãos me dizendo isso aqui. O que você não pode tirar de mentes é que o mesmo Deus que fez milagres nessa igreja continua fazendo milagre nesta mesma igreja em toda a história da humanidade até a consumação, que também vai ser milagrosa. Os céus vão se abrir, Cristo vem com toda a glória, anjos, a igreja, aqueles que partiram no Senhor, o arrebatamento da igreja, o encontro com Cristo nos ares.
os confins do universo redimido, a criação, a nova criação, cantando louvores a Cristo Jesus. Como é que vai ser isso, meu irmão? Sobrenatural, milagre. Porque a igreja de Cristo, ela experimenta todo dia milagres. Eu quero concluir dizendo o seguinte: milagres acontecem todos os dias. A igreja de Cristo experimenta milagres todos os dias. Para isso é preciso a igreja colocar 3 verdades na sua vida. Primeiro, não podemos fazer concessões ao mundo. Nós não podemos negociar com o mundo, mesmo nas dificuldades. Nós temos que manter a nossa fé e a nossa moral. Segunda coisa, a igreja deve perseverar em fervorosa oração. A pessoa, se a igreja tivesse desistido no 3º dia de orar por Pedro, no 4º dia, no 5º dia, no 6º dia, no 7º dia, a igreja deve permanecer em fervorosa oração. E por último, a igreja tem que enxergar a história pelos olhos de Deus. Quando você fizer essas 3 coisinhas, talvez você comece a enxergar os milagres de Deus na tua vida, todos os dias. Porque todos os dias, o meu Deus, o teu Deus, tem feito milagres na minha vida, na tua vida e na vida da verdadeira igreja de Cristo. Deus te abençoe. Amém, amados. Encerramos mais uma aula na alegria que o Senhor tem nos concedido de estarmos juntos, né? Também ali no chat, saudando uns aos outros. E quero convidar você que de repente tem entrado e não tem compartilhado ali, dando a paz do Senhor, um olá, um bem-vindo, levantando a mão, né? Que você também possa participar, para nós sabermos aqueles que estão, né, acompanhando conosco essas aulas. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor, que Deus continue, não é, o capacitando, conduzindo, inspirando a se aprofundar mais nos estudos da palavra, sendo esse porta-voz, né, para que possamos receber esse alimento maravilhoso. Quero convidar você a continuarmos juntos nessa caminhada, né, numa expectativa que em breve estaremos juntos novamente, quem sabe aqui, mas que nesse tempo você possa compartilhar daquilo que você tem aprendido, daquilo que você tem ouvido, porque nós deixamos de ter os cultos presenciais, mas o Senhor não deixou de se fazer presente em nosso meio, ministrar a sua vontade em nossos corações, e por isso nós somos gratos a Deus e queremos ser gratos eternamente, como Ele é um Deus eterno. Amanhã pela manhã nós teremos mais um vídeo dos adolescentes. Participe ali também, compartilhe. Muitos têm visualizado e não têm compartilhado. Você tem um rol, não é, de convívio, de amizade, de relacionamento, que você possa compartilhar, não é, esses momentos. Você possa divulgar o CIEB TV. Fizemos um trabalho nesses dias de divulgação, não é, no nosso espaço que nós temos ali no YouTube, que você possa também incentivar a outros a estarem acessando ali, ouvindo ali, aprendendo também, compartilhando da palavra do Senhor. Amém? Queremos convidar a todos. Na sexta-feira aguardamos mais uma convocação para a oração e também, né, na expectativa de mais um final de semana, onde o Senhor continuará falando aos nossos corações. Uma boa noite a todos, fiquem na paz. E uma boa notícia: semana passada eu falava a respeito de 12 candidatos ao batismo e hoje já somos 13, não é? Diz que um planta, outro rega, quem dá o crescimento é o Senhor. E diz que o povo se reunia para meditar na palavra, para orar, para louvar, e Deus acrescentava à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Então o Senhor continua fazendo a sua obra, o Pai trabalha até agora e o Filho também, e nós precisamos continuar propagando a palavra do Senhor. Eu convido você a ser esse instrumento nas mãos do nosso Deus, mas que toda honra,
toda a glória e todo louvor sempre seja dado a Ele. Boa noite a todos, bom meio de semana. Deus abençoe.